Olá pessoal, Éder Leal aqui, esse é o canal O Trader Sério e o vídeo desse domingo, o vídeo que eu estou trazendo essa semana para vocês, é algo que eu falei bastante essa semana, tá? Seja nos comentários dos meus vídeos ou no Instagram, trocando mensagens, sobre um tema que ele é muito debatido, né, na internet, né, sobre day trade, que é quanto eu preciso de dinheiro para poder começar a ganhar dinheiro no mercado e se é possível viver do day trade de alguma forma, tá? Se é ainda possível ganhar dinheiro com o day trade a ponto de alguém ter como renda principal, certo? Então, assim, se você ainda não é consistente no mercado, ou se você ainda é iniciante no mercado, assista esse vídeo até o final. Só o que eu peço para vocês é acompanhe até o fim esse vídeo, mesmo que ele fique longo, porque nesse vídeo eu vou mostrar para vocês aí o meu ponto de vista e mostrar um plano, tá? Prático, um plano real, mostrando para vocês que sim, é possível ganhar dinheiro com o mercado. Agora eu vou explicar para vocês que não é tão simples quanto parece, mas que é possível. Só tem várias coisas que você precisa seguir antes, certo? Então já vamos direto aqui para o vídeo, mas se você gostar desse conteúdo, no final não esqueça de deixar um like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, tá? E principalmente deixar um comentário falando o que você achou sobre o vídeo. Vamos lá. Então, assim, primeira coisa que a gente tem que pensar é por que a gente quer fazer day trade, tá? Todo mundo, quando chega no day trade, chega por algum motivo. Normalmente é porque ele está pensando em rentabilizar um dinheiro, alguma coisa que ele está guardando, que está sobrando aí na sua conta, e aí ele vem aqui para o mercado financeiro, acaba caindo em algum vídeo sobre day trade. Então, rentabilizar o capital, ele é sim uma primeira porta de entrada, né? Você querer rentabilizar o seu capital. Agora, também tem quem vem para o day trade porque quer fazer uma renda extra. Talvez seja o seu motivo. Você tem que, primeira coisa é pensar qual que é o motivo de você estar fazendo day trade e não estar fazendo swing trade, não estar operando ações ou não estar comprando fundos imobiliários ou de repente colocando seu dinheiro em renda fixa. Tem que pensar nisso. Ah, é uma renda extra que eu estou procurando? Beleza. É uma renda variável que eu vou querer rentabilizar alguma coisa acima da renda fixa? Tranquilo. Ou você quer fazer do day trade uma profissão ou ainda um negócio, aí depende da maneira como cada um encara se é uma profissão ou um negócio, e que de repente você vai querer fazer no futuro da renda do day trade a sua renda principal. A gente vai pensar o seguinte, mas é possível ganhar dinheiro com o mercado financeiro? É possível ganhar dinheiro com day trade? A resposta que eu posso dizer para vocês é que sim, é possível. Inclusive aqui no canal eu estou mostrando aí nessa série, na minha conta pública, que sim, é possível. Nós já estamos no mês de junho, quando eu estou gravando esse vídeo, e tem aí os vídeos desde janeiro, onde eu estou mostrando que dá para fazer dinheiro no longo prazo. Eventualmente você perde, eventualmente você fecha semanas negativas, mas é possível fazer dinheiro. Então a resposta mais direta é sim, é possível. Perguntarem, é fácil? Não, não é fácil. É simples? É, de certa forma, é simples. Ele existe, independente da técnica que você utilize, existem algumas premissas que são universais. E essas premissas, elas servem tanto para os traders do Brasil, dos Estados Unidos, da Argentina, do Canadá, do Japão. As premissas são iguais, tá? Para quem é trader, pessoa física, para ganhar dinheiro, tem que seguir essas premissas, senão não vai dar certo, tá? Então vamos lá. Quanto precisa para começar? Eu considero que a primeira fase, para quem ainda não é consistente, é a fase de sobrevivência, tá? Nessa fase de sobrevivência, eu vou perguntar para você já de saída o seguinte, tá? Você aceitaria ficar um ano se desenvolvendo? Se você soubesse, tá? Se você soubesse que não tem como você falhar, você seguir as regras e dar tudo certo, você aceitaria ficar um ano se desenvolvendo, um ano aprendendo, um ano criando as regras para depois, só no próximo ano, começar a ganhar? Então, você vai começar a pensar da seguinte forma: eu vou ter que ter uma técnica primeiro, seja qual for a técnica, tá? Mas só tem que ser uma técnica positiva, tá, gente? Então, você aprendeu com alguém, você tem que ter certeza que aquela técnica que você aprendeu é uma técnica boa. Tem muita gente que ensina coisa ruim na internet, tá? Ele mostra ele ganhando, mas ele não consegue replicar para outras pessoas. Ou pessoas do grupo dele dizem que ganha, mas você não viu. Então você tem que ter certeza que aquela técnica que você está aprendendo, muitas vezes você vai aprender vários setups, mas de repente você tem que filtrar e ficar com poucos setups e testar, fazer backtest, testar e se garantir que aquilo ali é lucrativo. Então assim, quanto que eu preciso para começar? O ideal nessa fase de sobrevivência é você começar no simulador,
Mas você pode ter uma conta real ou pode até mesmo usar uma mesa proprietária. Você pode usar qualquer uma dessas duas coisas aí para começar a trabalhar na sua fase de desenvolvimento. Eu vou partir do princípio, a partir de agora, que você já tem uma técnica, você já sabe o setup que você vai operar, e vou começar a dar os números de como você pode utilizar em cada uma. Se você for utilizar o simulador, não tem valores nenhum envolvido. Beleza? Então você vai fazer aí 2, 3 meses, testou no simulador, viu que essa estratégia está dando certo, que você está conseguindo executar, vai para sua conta real. Na conta real, no início, no desenvolvimento inicial, eu vou indicar para que vocês utilizem no máximo R$ 2.000, tá? No máximo R$ 2.000. Essa planilha aqui, para quem não conhece, é uma planilha que eu tenho num vídeo aqui no canal que fala sobre gerenciamento de risco. Eu vou deixar aqui no comentário fixado, para quem quiser entrar naquele vídeo, ver o vídeo, baixar a planilha. Não se preocupe nisso aqui agora, pode pegar depois desse vídeo aqui, tá? Então você pode começar com R$ 2.000 no day trade, se for na conta real, no período de desenvolvimento. O máximo que você vai arriscar por trade vai ser 3%. O máximo por dia é 6%. Então você vai ter no máximo 2 trades perdedores no dia. E o valor mínimo aí de stop que eu estou colocando é de R$ 60, tá? Então isso quer dizer o quê? R$ 60, vamos lá. R$ 60 no mini índice, que é 0,20, permite que você tenha um stop aí até de 300 pontos. Digamos que na sua técnica, o stop padrão é 300 pontos. Tá? Então, ó, 300 pontos vezes 0,20, R$ 60. Então, um contrato que você vai ter que utilizar. Agora, nossa técnica é 150 pontos. 150, né? Digamos que é os R$ 60 que você quer colocar em risco. 150 pontos vezes 20 vezes 2 contratos é 60. Então, digamos que na sua técnica que você aprendeu é 150 pontos o stop, e se você quiser utilizar 2 contratos, tudo bem, você consegue utilizar 2 contratos. Mas você tem que aceitar que o seu stop é de R$ 60 e você vai ter que aceitar o seu stop. Não vai poder mexer no stop, não vai poder sair antecipado. Você vai aprender, a não ser que a técnica diga lá qual o critério que você vai sair antecipado, qual o critério que você vai abandonar, qual o critério que você vai mexer o stop, tá? Mas você vai seguir muito a técnica, mas essa aqui é o gerenciamento de risco. Isso você tem que ser muito direto. Se você executar isso, você tem que pensar o seguinte: esse capital de 2.000 que eu coloquei, eu aceito perder ele se tudo der errado em 3 semanas tomando stop seguidos todos os dias, tá? Tomando 2 stop todos os dias, ele vai durar 3 semanas. Você fica confortável em perder 2.000? Aceita, confortável não digo, mas aceita perder 2.000 em um mês, tá, operando? Se você achar que não, então de repente você não está ainda na hora de entrar para a conta real. Você de repente vai continuar no simulador ou vai começar a operar em uma mesa proprietária, que eu vou dar um outro exemplo para vocês agora. Então, e se você usar a mesa proprietária para operar nessa fase de desenvolvimento? Mesa proprietária, para quem não conhece, é uma maneira que você vai pagar para uma empresa, vai fazer primeiro um exame, né, um teste, onde você vai pagar uma taxa, ele vai permitir para você trabalhar com uma margem, e durante esse período você vai começar a ter que atingir um take, um valor para aprovação. Você vai operar diariamente, quando você bater aquele valor para aprovação, você vai pedir para a mesa proprietária aprovar, se ela aprovar, a partir dali você começa a ganhar dinheiro com o mercado. Mas lembra que a gente está na fase 1, na fase de sobrevivência, então pouco importa a aprovação por enquanto. Talvez aqui você tenha que aprender primeiro a criar os hábitos certos para começar a executar da maneira certa, criar a consistência em hábitos primeiro, aceitar o stop, não mexer no gerenciamento de risco, fazer da maneira certa o seu plano de trade, executar com eficiência o operacional que você aprendeu, a técnica que você aprendeu. Então, nessa primeira fase, que é a fase de sobrevivência, muito provavelmente você vai perder o seu capital. Então, se você optar por uma mesa proprietária, escolha uma mesa proprietária correta, você vai pagar uma taxa que é bem menor do que utilizar a conta real e você vai executar todos os dias aquelas suas operações para testar o quanto que você é eficiente, o quanto que você consegue executar o seu plano de acordo com a técnica que você aprendeu. Eu coloquei 2 exemplos aqui, não sou patrocinado por nenhuma dessas marcas, não estou recomendando diretamente nenhuma dessas 2 marcas, mas eu sei que hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, 14 de junho de 2025, essas 2 empresas estão sérias, elas pagam para quem está ganhando dinheiro dentro dessas mesas, hoje elas estão funcionando, que é a MID e a 07. Tá? Vou dar um exemplo aqui, digamos que a MID, tá? A meta de aprovação no plano mais básico deles é R$ 1.400. E ela te dá uma
Ela te dá a possibilidade de você operar como se você tivesse R$ 2.100 de capital para operar. Então, naquele exemplo que eu mostrei antes aqui da conta real, você imagina que na mesa proprietária você tem R$ 2.100 para operar, vai colocar aqueles 3%, o máximo de risco de R$ 60 por operação e vai operar. Para aprovação, ele pede no mínimo 5 dias operados, mas a gente não está falando em operação, nós está falando aqui em aprovação. Então eu tenho que pensar nisso aqui, ó, limite de perda. Eu tenho que pensar que na mesa proprietária, no primeiro mês eu estou ganhando a plataforma gratuita e depois eu vou ter que pagar um valor mensal. Aqui na MID, se eu não me engano, é R$ 90 por mês. Então o primeiro mês é grátis, depois você paga R$ 90 por mês. E o valor que você vai pagar para poder fazer esse exame é R$ 579. Então isso significa o quê? Que com R$ 579 você vai operar como se tivesse R$ 2.100. Então é muito melhor para quem está se desenvolvendo, tá? Primeiro naquela primeira fase de sobrevivência, de testar o operacional, utilizar a mesa proprietária e de repente perder 579 ou perder mais R$ 90 em 1 ou 2 meses aí que você for pagando da plataforma, do que perder os R$ 2.000 da sua conta real. Conseguiram compreender? Na 07, a ideia é muito parecida. Vou só citar aqui aquilo que é importante, tá? Que é o quê? A limite de perda máxima no plano deles, o básico, é de 997. Então aqui você está começando com um plano de R$ 1.000, o plano mais básico, tá? E o que você vai ter que pagar para eles é 457. Então, usando esses dois aqui, se pensar em valor que você vai ter de capital e o valor do plano que você vai pagar, parece que o plano aqui da MID é uma opção melhor, porque você paga 579 e tem um limite aí de 2.100, enquanto na 07 você paga 457 e vai ter um limite de 997. Mas o mais importante é você entender que se você utilizar uma mesa proprietária, você está economizando em um valor que você já está aceitando, né, e que talvez você perca. Você está na fase de desenvolvimento, você está na fase de aprendizado ainda. Você vai ter que ter certeza que o seu operacional funciona. Você vai ter que ter certeza que você consegue executar esse operacional corretamente. E você vai ter que ter certeza que você tem a mentalidade certa para poder manter esses ganhos. Certo? Durante esse período, você vai começar a entrar na fase 2, que é da consistência, que é manter os ganhos. Eu já parti do princípio que você já viu que o operacional funciona e que você já consegue executar ele com eficiência. Então, para você conseguir manter esses ganhos, é fundamental que você vai ter que aceitar o stop, e aí você vai ter que aceitar o dia de loss. Eu aconselho você a ler o livro O Melhor Perdedor Vence. O livro aqui é muito bom, fala muito sobre isso, dá um exemplo de um trader que não é daqui do Brasil. Então é interessante você ver que a característica é igual para todo mundo. Você vai ter que aprender a parte emocional, e com isso você tem livros como O Trader Vencedor, O Trader Disciplinado, do Mike Douglas, que fala muito sobre isso, fala sobre mentalidade do trader, tá? É inevitável, você vai ter que estudar, então se você nem gosta de ler, não gosta de estudar, dificilmente você vai ter sucesso com day trade, tá? Você precisa aprender. Então, para aprender mais rápido, a melhor maneira é você estudar, certo? Tem que gostar do processo, porque você vai ter que dedicar um tempo para poder fazer análise de dados, fazer backtest, estudar. Então você tem que curtir esse processo, tá? Muitas pessoas não gostam de fazer backtest porque é chato, que tem que entrar lá no replay, entrar no simulador, procurar em um dia cada barra ali para ver se dá o setup que ela aprendeu, marcar em uma planilha. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu explico como é que faz backtest, deixo uma planilha lá de forma gratuita para o pessoal baixar e preencher, e muita gente não gosta de preencher, porque acha que ao preencher aquilo ali vai ser chato de fazer, porque tem que colocar ali os dados e tudo. Só que se tu não colocar esses dados, como é que você vai ter certeza da taxa de acerto? Como você vai ter certeza do payoff? Como você vai ter certeza do quanto que você consegue fazer no day trade com dinheiro, tá? Então, isso aqui é importante, você vai ter que se desenvolver. Você vai ter que se conhecer, identificar os gatilhos para poder evitar dia de fúria. Então, você vai conseguir perceber, depois que você lê esses livros, depois que você começar a exercitar dentro do simulador, da conta real ou da conta da mesa proprietária, vai perceber que vai ter dias que talvez você vai
romper com o seu plano e vai ter um dia de fúria. Então você vai ter que entender por que aquilo aconteceu. Foi porque você entrou em uma entrada errada, ou porque você ficou com medo de ficar de fora de uma operação e acabou entrando atrasado. Você vai ter que entender isso. Eu tenho vídeos aqui no canal também falando sobre isso, sobre como evitar o dia de fúria. Um dos vídeos que eu tenho também vai ficar aqui nos comentários fixados. Você entra lá e eu estou explicando situações que acontecem que geram dias de fúria. Estude, veja vídeos. Não precisa ser no meu canal, veja outros vídeos, tem um monte de conteúdo bom. Mas analise e identifique quais são os pontos que podem te deixar perder no mercado e te colocar para trás, tá? E o principal, você tem que se dedicar. Você está se dedicando de verdade no day trade? Eu tenho um vídeo falando sobre isso, depois assista. São falando sobre itens que será que você realmente se dedica ao day trade? Será que você faz tudo o que precisa fazer? Que é muito fácil quando a gente começa a perder no mercado, a gente ficar se duvidando, de repente pensando em abandonar. E aí, de repente, você passa o final de semana e pensa, não, eu não vou abandonar, vou insistir mais um pouco, porque de repente eu estou cada vez mais perto. Mas você está se dedicando de verdade, você já fez todas essas outras coisas primeiro aqui, você já fez tudo isso aqui primeiro, antes de desistir. Então, tem que se dedicar de verdade, tá? E aí vem uma grande pergunta, que é, dá para viver de day trade? Dá para ganhar dinheiro o suficiente para usar como renda principal? Tem alguém que vive apenas de day trade? Então são questões que sempre circulam na internet, tá? E eu sempre respondo o seguinte, dá para viver de day trade? Claro que dá, mas depende de quanto que você precisa de dinheiro para sobreviver. Para quem de repente precisa de 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, talvez seja um pouco mais rápido de conseguir. Mas para quem precisa de 10 salários mínimos ou precisa de 20 salários mínimos, será que é tão rápido assim? O quanto de capital que eu preciso para atingir esses valores, tá? Então se você já passou pela primeira fase, é uma fase de primeiro identificar tudo o que precisa para ser um trader consistente. Começou uma segunda fase de consistência, já conseguiu performar no mercado minimamente no simulador, depois passou por uma conta real ou por uma conta de mesa proprietária, está fazendo um valor que mesmo que seja pequeno, tá? Eu vou dar um exemplo aqui até da minha conta pública. Vocês viram ali na conta pública que eu estou performando aí nos meses, né? Se pegar uma média dos meses, eu já tenho algum tipo de performance, já cheguei a bater 70% do meu capital inicial. Agora no mês de junho reduziu um pouquinho, não sei como está quando você assistir esse vídeo, mas existe ali um padrão de performance. Então já tem algumas respostas que eu preciso muito para poder saber como eu vou fazer para alavancar meus ganhos ou como eu vou fazer para viver do day trade, caso eu queira somente com esses valores, tá? Então eu preciso saber o seguinte, quantos R's ou quantos em percentual eu consigo fazer no day trade. R, para quem não conhece, é uma unidade de medida onde a gente identifica o seguinte, quanto que eu coloco em risco por operação, posso chamar de 1R. Então, quantos R's você consegue fazer no final do mês em média? Ou qual percentual você consegue fazer em média em cima do capital que está alocado? 5% no mês? 10% no mês? 30% no mês? Se você já passou pela fase 1 e pela fase 2, você já tem essa média desse número, tá? Porque a gente já pressupõe que você fez aí, de repente, 1 ano de desenvolvimento. Então você já tem aí 12 meses de dados para poder ter uma certeza de como está o seu andamento. Eu sei que os primeiros meses vai ser horrível, mas a partir do momento que você começou a ter uma mínima consistência, a fechar meses positivos, você vai fazer um cálculo, né, desses meses e vai ver qual que é a média que você consegue fazer. Ou se você já chegou nessa fase e tem dúvida, não sabe ainda como calcular, como chegar nesses valores, manda uma mensagem para mim, manda no Instagram, deixa nos comentários aqui, eu ajudo você a identificar. Tá? Não tem problema. Mas se você já chegou nessa fase, você já tem que ter esses números. E aí você vai ter a pergunta, quanto que eu preciso para ganhar X valor em média? E aí esse X valor é individual. É o quê? É um salário mínimo? 2, 5, 10? Tá? E também você vai pensar o seguinte, eu devo usar a minha conta real ou a mesa proprietária para poder atingir esses valores que eu quero, tá? E é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Mas antes eu vou pedir para vocês, que se vocês estão gostando do conteúdo até aqui, deixa um like, isso ajuda muito o meu canal aí a aparecer para novas pessoas, tá? Deixa um comentário também, isso também ajuda bastante no engajamento. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, encaminhe esse vídeo para novas pessoas, se vocês gostarem do conteúdo lá no final, porque eu acho que esse conteúdo aqui é bastante importante, para o pessoal ter uma visualização geral do quanto que você consegue fazer no day trade, beleza? Então voltando aqui, já nessa fase, ó, na fase de escalada, eu vou dar um exemplo para vocês de uma conta real, tá? Nessa conta real, vamos partir do princípio que o seu R, quanto que você arrisca por operação, é 3%. Tá? Isso significa o quê? Digamos que você tem R$5.000, tá?
que eu até coloquei aqui, ó. Digamos que você tenha 5 mil reais de capital inicial e você arrisca por operação 3%. Então vamos lá, ó. Se é 5 mil reais, vou puxar para cá a calculadora. Se é 5 mil reais que você tem capital e você arrisca por operação 3%, significa que o seu R, o risco por trade, é 150 reais. Aqui, nós estamos simulando uma possibilidade que você faz, em média, 6 Rs por mês. Então, pensa assim, eu faço, em média, 6 Rs no mês, cada mês tem, em média, aí 4 semanas, então 6 Rs dividido por 4 semanas, significa que eu faço aí, em média, 1,5 R por semana. E é uma quantidade bem ok, tá, pessoal? Para quem já está consistente, é bem tranquilo. Mas é bom colocar para baixo, porque você vai fechar semanas positivas e semanas negativas. Isso aqui é apenas uma média, e para ficar mais fácil, a gente está simulando aqui como se fosse sempre positiva, mas jogando um número mais baixo. Então, para poder chegar em uma meta que você quer, de ter um rendimento de 1.518, um salário mínimo por mês no day trade, seja para uma renda extra ou para quem de repente quer viver de day trade, não importa o motivo, mas se a sua meta é de chegar em 1.518 por mês com day trade, para quem tem um capital inicial de 5 mil reais, arrisca por trade 3% e faz em média 6 Rs por mês, eu vou mostrar aqui como ficaria a conta agora para vocês, tá? Vou calcular da seguinte forma. Eu vou precisar de quanto capital para chegar em 1.518? Eu vou precisar pegar 1.518 dividido por 6 Rs, significa 253 reais por R, tá? Eu vou ter que chegar nesses 253. Então, para chegar nesses 253 vezes 100 e dividido por 3, que é 3%, então eu tenho que chegar em um capital, eu já sei que eu vou ter que chegar em um capital de 8.433,33, tá? Vamos fazer aqui a prova real para vocês perceberem. Se eu tiver 8.433,33 de capital, vou arriscar por trade aí 3%, 253 reais. Conseguir fechar com 6 Rs, eu vou ter feito 1.518. É essa a conta. E aí nós vamos agora para a planilha, para mostrar como a gente chegaria nesses valores de 8.433,33, tá? Então, ó, eu coloquei aqui 5 mil reais, 3% de risco por R e faço por semana 1,5 R, tá? Que é 6 Rs dividido por 4 semanas, tá? Então, se eu for colocar na planilha aqui como se fosse só ganhos, tá? Eu sei que vai ter semanas que vocês vão fechar negativo. Então, o que importa aqui é só a gente ver que o objetivo é, se você tem apenas 5 mil e você quer chegar em 1.518 por mês, em média, tá? De ganho com day trade, você vai ter que alcançar um capital de 8.433. Para poder alcançar um capital de 8.433, você vai ter que pegar e acumular, sem retirar o dinheiro da sua conta, e ir acumulando semana por semana. Semana por semana o seu R vai mudando, semana por semana o seu R vai aumentando, até que uma hora você vai chegar em 8.478, como eu coloquei aqui no exemplo, que aí a soma, se você parar de guardar aquele dinheiro, a soma vai chegar em média em 1.518, tá? Como eu falei, é apenas um exemplo, mas já mostra para vocês que é sim possível. Você pode começar de repente com 5 mil e chegar lá. Agora, mas eu tenho só 1.000 e eu quero chegar em 1.518. Vai ser essa mesma conta, só que vai demorar muito mais tempo, tá? Porque a sua ideia de ganhar 1.518 é muito para um capital de R$1.000, entendeu? Então você vai ter que sair de 1.000, chegar até 8.433,33 para poder começar a ganhar 1.518 em média, tá? Então, esse é um exemplo. Uma outra forma é utilizando a mesa proprietária, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo. Com a mesa proprietária, para quem ainda tem aquela mesma performance que eu falei antes, de 3%, você tem 3% de performance, faz em média 6 Rs, aí na mesa proprietária você vai ter que procurar alguma mesa que vai disponibilizar para vocês um capital de R$10.000 para operar. E aí a sua média de ganhos operando com R$10.000, vamos lá, ó, vou pegar aqui o exemplo. Tenho 10.000, então o meu R, né, vai ser de 3%, que é o equivalente a R$300, e eu faço em média 6 Rs de lucro no final do mês. Então, estou fazendo R$1.800, tá?
Vou dar o exemplo aqui de um plano da MID. Eu coloquei como exemplo que ele permite isso, ó, 10 mil reais de capital para operar. Tá? Ele não tem tempo aqui para poder você finalizar o teste, então isso aqui dá tranquilidade para poder operar tranquilamente. Tá? Tem aquela mesma questão aí da plataforma, então você vai ter que ter esse cuidado. E como ele disse que ele repassa 80%, eu já descontei os 80%. Se você performar dessa mesma maneira que a gente simulou antes aqui, ó, 6 reais por mês com um risco de 3%, você vai ter aí aproximadamente R$ 1.440 de repasse. E aí na mesa proprietária você não consegue guardar esse valor aqui e ir acumulando e aumentando para o próximo mês. Mas você consegue, de repente, pegar esse valor, reservar um pedaço desse valor e comprar mais um teste em outra mesa proprietária, porque quem está usando mesa proprietária para ganhar dinheiro corre o risco de repente uma hora a mesa proprietária fechar e você não ganhar dinheiro. Então o ideal é você ter uma diversificação também de mesas, né? Faz uma mesa com uma empresa, aí depois que você já fez algum dinheiro, compra um teste numa outra, abre numa outra empresa também, de repente você tem mais uma, e aí você vai aumentando o seu capital, tendo vários testes em mesas proprietárias, que se uma quebrar e parar de pagar, tem a outra que de repente você vai conseguir ganhar dinheiro, tá? Para esse plano aqui da mesa, ela te exige 3 mil reais. Então, de repente, ao invés de você precisar fazer 8 mil na conta real para poder operar e ganhar aqueles 1.518, você vai ter que ter 3 mil, depois que você já tem uma performance, tá? Lembrando que eu já estou partindo do princípio que você já está ficando consistente, você já está consistente, que você já faz em média 3%, você já faz em média 6 reais por mês, você vai pagar 2.999 para ter acesso a esse capital aqui. Esse valor aqui sempre muda de mesa para mesa, às vezes tem promoção, tá? Não estou recomendando nenhuma mesa, mas só para vocês terem uma ideia que é possível. E aí, se você já tem essa performance, eu vou mostrar uma outra possibilidade ainda. Até que agora você chegou num ponto de escalada, você já está ganhando, está performando, você tem uma conta real e de repente você quer ganhar mais, você quer fazer mais dinheiro para poder ganhar um valor, de repente até para quem sabe viver do day trade, dependendo do quanto você precisa, tá? E se você quer viver do day trade, você vai baixar seus custos, vai tentar acertar as coisas direitinho ali, ou vai fazer mais capital para depois poder operar. Eu vou dar um exemplo para vocês usando os dois, a conta real mais a mesa proprietária. Então, usando naquele exemplo inicial, que você tinha 5 mil de capital na conta real, você acumulou até chegar em 8.433, agora você está ganhando em média 1.518 por mês, você quer agora chegar em 20 mil reais para poder ganhar muito mais, tá? Porque agora se você chegar em 20 mil reais, você vai fazer essa conta aqui, ó. Eu chegando em 20 mil, 3% por trade, eu estou fazendo 600 reais em média por R, vezes 6, estou fechando o mês com 3.600. Então, para poder chegar naqueles 20, você vai fazer uma conta aí que é bem tranquila, que é pegar esses 20 mil, menos os 8.433 que você já teria naquele momento, vai dar o equivalente a 11.566,67. Você vai dividir por 1.518, que é o quanto que você está fazendo em média, e você vai chegar à conclusão que com 7 meses, ali, vamos botar 8, com 8 meses em média, ou 9, né, se você perder algumas semanas, tanto faz, mas você sabe que dentro de um ano, provavelmente você vai sair de 8.433 para 20 mil reais na conta real. E aí você vai sair de um ganho médio de 1.518 por mês, tá, para um ganho médio aí de 3.600 reais por mês. Você vai ter dobrado aí, mais do que dobrado aí, mudando, saindo do capital de 8.400 para 20 mil, focado naquela performance, que é uma performance bem feijão com arroz ali para quem já está ficando consistente, tá? E aí, se você, além desses 3.600, conseguir ganhar mais 1.440 da mesa proprietária, tá? Fazendo aquele plano anterior, ó. Fazendo esse plano anterior aqui, e mais 20 mil da conta real, você está fazendo agora, em média, os 3.600, tá? Da conta real, mais 1.440 da mesa proprietária. E aí você já vai estar fazendo 5.040. E quem sabe você faz uma outra conta em mesa proprietária do mesmo molde e faça mais 1.440. Então agora você está operando com uns 20 mil da sua conta real como margem, mais 10 mil da primeira mesa proprietária, mais 10 mil da segunda mesa proprietária. Você está operando aí com 40 mil reais. Está fazendo em média 6.480. Então veja que dá para alavancar.
Você de repente pode guardar esse dinheiro e botar na conta real e aumentar os seus ganhos da conta real, ou então pegar um plano de mesa proprietária que permita uma margem ainda maior. Tanto faz, tá? O mais importante é você saber que com uma performance fixa, que nós estamos falando aqui, com esse tipo de performance de 3% de risco por trade e em média de lucro 6 Rs por mês, você vai alcançar resultados satisfatórios, você vai alcançar valores que você vai poder depois só ir ajustando e projetando com aquilo que você pretende ganhar com o day trade. De acordo lá da primeira tela, onde eu perguntei se você quer para tornar isso uma renda extra, para rentabilizar um capital, ou se é para viver de day trade, tá? Então, isso aqui não é ilusão, é verdade, é matemática, dá para fazer, desde que você consiga ter esse tipo de performance aqui, ó. Beleza? E para ter esse tipo de performance, você tem que pensar que você não pode antecipar o processo, não pode aí meter os pés pelas mãos, né? Não pode tentar ganhar tudo em um dia, não pode arriscar tudo em um dia. Você tem que começar e aprender a fazer do jeito certo, tá? Tem que encarar isso de forma séria, não tem outra forma. Isso aqui é algo que é muito profissional e é algo que é muito difícil de fazer, então tem que levar de fato a sério. E eu vou repetir, ó, você tem para chegar lá naqueles 3% e 6 reais por mês, tem que ter uma técnica, faça backtest, se dedique, certifique-se que aquela técnica consegue chegar naqueles 6 Rs por mês. Nunca utilize preço médio para poder salvar um trade, que por mais que dê certo em um dia, no que der errado vai acabar estourando seu gerenciamento de risco e vai jogar você lá para trás, vai começar tudo de novo, vai perder tudo aquilo que você tinha, então não vale a pena. Só use preço médio se a técnica ensinar como fazer e seja algo muito específico e você tenha feito backtest e visto que dá para fazer e que é positivo lá no final de 100 trades. Beleza? Aceite o dia de loss, aceite as perdas, isso faz parte do processo, faz parte do nosso negócio. A gente não ganha sempre, em alguns momentos a gente perde, tem que aceitar. Se esse dia não está bom, aceite e venha amanhã. Se amanhã não está bom, de repente nem opere, faça no outro dia, uma hora o mercado volta para os eixos, volta para aquele padrão que a sua técnica já foi validada no backtest e que funciona. Tá? Então acredite nos números do seu backtest, acredite nos números da sua técnica. Se a taxa de acerto é 60%, se a sua taxa de acerto é 60%, você sabe que a cada 10 você vai ter 6 acertos. Só que de repente esses 4 perdas sejam sequenciais, ou não sejam 4, sejam 8, que é no final de 100 trades, no final de 1000 trades. Então não é exatamente a cada 10, tá? Acredite nisso e aceite o loss, que isso vai manter você vivo para o próximo dia. Nunca saia do gerenciamento. Premissa universal, dessa última tela aqui. Nunca saia do gerenciamento. Nunca saia do seu plano. Mantenha-se dentro do plano. Tem vídeo aqui no canal também falando como montar um plano, tá? Eu vou deixar aqui também nos comentários fixados. É importante. E nunca esqueça que todo dia no mercado é apenas mais um dia. Nunca sabe se hoje vai ser vencedor, se vai ser perdedor. A gente só tem que ir lá e executar aquilo que a gente aprendeu, executar com disciplina. Talvez você precise ter disciplina na sua vida em outras áreas. Tá? Se dedique para aprender sobre isso. Vale a pena, mas você tem que se dedicar. Tá? E só você pode fazer. Por mais que de repente um mentor consiga te ajudar, te orientar, dizer o que você tem que fazer para dar certo, só você vai conseguir executar aquilo que foi orientado. Então reflita sobre tudo isso que eu falei aqui nesse vídeo. Eu tenho certeza que isso aqui funciona. Eu sei por mim, eu já fiz isso acontecer. Eu já vi outras pessoas fazendo isso acontecer, mas exige muita dedicação. Então reflita, veja se faz sentido e pense o seguinte: se até agora você já tentou várias coisas e não deu certo, quem sabe agora, analisando e seguindo um caminho como esse que eu coloquei aqui no vídeo, você possa dar certo. Então compartilhe com outras pessoas esse vídeo. Se você gostou, deixa um like, coloca nos comentários aí o que você achou sobre tudo isso que eu falei. E principalmente se você não é inscrito, se inscreva. Acompanhe os próximos vídeos também. É importantíssimo aí você ver coisas de alguém que está mostrando real, mostrando dia a dia aí no mercado financeiro. Tá? Sem ilusão, mostrando inclusive os resultados que são ruins, tá? E mostrando que mesmo com resultado ruim você consegue ter resultados bons no longo prazo. Então dê a moral e siga o canal também. Certo, pessoal? Reflita sobre isso e até o próximo vídeo.